Eu queria chamar aqui o Hélio, aquele que falou aqui agora, o psicanalista, psicólogo lá de Goiânia, vai dividir a mesa comigo na moderação, tá? E eu queria... Oi? Ah, no banheirão. A gente tem que respeitar o banheirão do coleguinha. E eu vou começar a chamar aqui os convidados. Um segundo. Sexo chega em silêncio, porque ninguém fala sobre isso. Eu queria convidar aqui o Thiago Geohan, que vem lá do Recife. O Thiago é assessor, assessor mesmo, tá? Como ele gosta de ser chamado, assessor de programa e projetos da Unigestos, uma ONG muito legal do Nordeste, né, lá de Recife. Trabalha muito a questão de comunicação, inclusive é uma grande inspiração para o Multiverso, porque a gente trabalha muito comunicação. É uma ativista vivendo com HIV e atuante em direitos sexuais, prevenção combinada e redução de danos. A sua experiência articulando debates sobre fetiche, uso de drogas e cuidado integral amplia a escuta e fortalece a construção coletiva de perspectivas essenciais para esse seminário. Eu queria convidar também a Celi Cavalari. A Celi é psicanalista e psicóloga com trajetória extensa na saúde sexual, no uso de drogas e na redução de danos. Celi traz a esse seminário uma perspectiva histórica e crítica sobre política pública, direitos humanos e sexualidade. A sua participação amplia o debate sobre chemsex. Amplia o debate sobre chemsex ao conectar cuidado, gênero, tabus e práticas na redução de danos com profundidade e experiência. E o Miro, agora ele muda de lugar, ele sai lá daquele espaço dele de... Desculpa. O Miro, para quem ainda não soube quem ele era ali, além do nosso último moderador, ele tem uma ampla experiência como educador social e redutor de danos. Ele atua na formação de profissionais e na articulação de políticas públicas que dialogam com o chemsex a partir do cuidado dos direitos e da redução de danos. A sua participação aqui nesse seminário vai fortalecer práticas mais seguras e colocar em pauta caminhos coletivos para serviços e territórios. Me apresentando rapidinho, meu nome é João Geraldo Neto, eu sou um dos membros do Instituto Multiverso, um dos organizadores desse evento. Minha formação é estrategista em marketing digital e sou especialista em sexualidade, tá bom? Se você quiser se apresentar para a gente começar com as perguntas, cadê o outro microfone? Não está por aí não, gente? Em cima da mesa. Alô? Tá vendo? Eu preciso de um veio antes. Cadê? Tem algum psiquiatra aqui? Algum psiquiatra aqui na... Vamos lá. Senta que a gente te ajuda. Oi. Alô, tá funcionando. Meu nome é Hélio, sou de Goiânia, psicólogo psicanalista também. E a primeira pergunta vai para a Celi, que seria o título da mesa, pergunta por que ninguém fala sobre isso. Como psicanalista e com seu trajetório histórico na redução de danos, você diria que esse silêncio sobre a tríade prazer, drogas, sexo é um mecanismo de defesa da sociedade ou uma falha estrutural das nossas instituições? Gente, que inferno. Internet. O que a psicanálise nos diz sobre esse medo coletivo de encarar o gozo alheio? Muitas perguntas, né? Bom dia. Inicialmente eu quero agradecer o convite e dizer que é uma delícia e uma honra estar aqui. E também que é muito importante que a gente continue falando sobre isso, porque romper com esse silêncio é também provocar uma mudança, contribuir com essa provocação. Acho que tem um sistema de crenças sociais. O Brasil é o país com maior diversidade econômica, política, dado o número de partidos e tudo mais. Econômica, vou dar um exemplo. A Holanda tem 5 faixas salariais entre o primeiro-ministro e a pessoa que ganha menos na sociedade. 5. Não pode sair disso. O Brasil é a maior diversidade social também. E eu imagino que sexual
e de uso de drogas também. Então, não está fora do resto. Porém, ao mesmo tempo que a gente tem essa diversidade, a gente tem uma questão da repressão, que é ocupada pelas instituições, pela sociedade, pela religião, muito forte. E eu gosto muito de dizer uma coisa, que uma vez eu dei uma supervisão para um grupo de africanos, na época, no começo dos anos 2000, né? Que eles vieram conhecer o nosso trabalho de artes, porque o Brasil foi um dos países que organizou o trabalho de AIDS da África. Né? E aí eles tinham intercâmbio. Aí eles foi conhecer uma instituição de crianças e eles viraram para mim e disseram assim: sabe o que nós não entendemos? Nós não entendemos porque o que acontece no Brasil que quando as pessoas mais precisam das famílias, elas são colocadas em instituições. E aqui a gente tem uma coisa, um mecanismo muito perverso, que é assim, Franco da Rocha, em 1903, fez um projeto de lei para a pessoa ganhar para alguém da família ganhar um salário mínimo quando alguém estivesse precisando de uma assistência mais importante dentro de casa por motivo de saúde mental. Né? Foi na cidade com o nome dele que foi feito o pior manicômio do estado de São Paulo. Então tem uma coisa também de uma repressão que vem imediata e de uma falta de mediação permanente social. Né? Não é possível a gente pensar, eu acho que tem uma coisa da gente aumentar a palavra, aumentar a conversa, empurrar esse assunto, né? No México, a gente tem uma realidade que é Casa de Saúde Sexual, que dá conta do acolhimento, que dá conta da orientação na área de sexualidade e das questões relacionadas a ISTs também. Aqui a gente tem uma enorme nomenclatura para tratar desse assunto. Agora vão jogar tudo para a unidade básica, sem capacitação ou formação permanente. Né? E tem uma coisa, de fato, no momento, né, desse avanço que antes era católico, agora é evangélico, né, das religiões, isso remete a Foucault, né, prisões, conventos, né, e manicômios, né, que se refazem permanentemente. Né? Então, assim, a gente tem uma estrutura atualmente que da ingerência. Então, o Ministério da Saúde é pressionado pelas forças religiosas daquilo que não se pode falar. Né? Então, assim, quando entra uma questão religiosa, e assim, eu tenho um trabalho americano dizendo, um tempinho atrás, mas assim, um pouco antes da pandemia, que as pessoas extremamente religiosas tinham mais gravidezes indesejadas e mais ISTs. Por quê? Porque elas nem contam para elas mesmas que elas estão vivendo a questão da sexualidade bem, né? Que é uma questão como qualquer outra, da saúde mental, da saúde humana. Né? Então, eu acho que as instituições estão tomadas por esse sistema de crença, por um sistema psicossocial que envolve esta política, onde, né, essa própria questão dos influencers, hoje em dia, que a gente tem muito importante, a opinião é mais importante do que a ciência. Então, a gente também tem que se manifestar. Em qualquer lugar a gente tem que se manifestar. Eu acho bem importante que a gente pense, né, numa sociedade onde nós possamos falar, de fato, das nossas dúvidas. Porque vira uma coisa tão massificada que a gente só pode falar aquilo que tem clique,
que dá clique, que vira todo mundo muito robotizado também. Né? Então aí a gente não rompe o tabu. Tudo que a gente reprime mais, a gente vai ter um impulso maior. E qual é a saída? Porque assim, tem uma regra que é, por que existe o Itamaraty? Né? Para estabelecer os acordos pela palavra. E a gente precisa disso para o quê? Para evitar a guerra. Então, do ponto de vista individual, é muito parecido. A gente evita os conflitos, a gente encara os conflitos e compreende e consegue elaborar. Quando a gente consegue, pela palavra, esta elaboração. Eu sou psicanalista, o tratamento é pela palavra, né? E assim, hoje em dia eu recebo no consultório, os pacientes sabem mais de mim às vezes do que eu. Porque as pessoas estão com medo de quem elas vão procurar. Elas estão com medo que as pessoas pensam. Né? Eu fiz mestrado em HIV, né? Nessa área eu tenho uma experiência grande de fato, né? Mas eu percebo que as pessoas estão com muito medo. E essa coisa, essa questão das drogas lícitas, né? Eu tenho pacientes que chegam a tomar 30 comprimidos de isopidem por dia. Que era um comprimido que dizia que não dava dependência inicialmente, que os psiquiatras, né, trabalharam com isso, e assim, não, ele vai causando um certo tipo de depressão que a realidade vai ficando insuportável. Então eu remeto novamente a uma coisa o princípio, que a gente precisa resgatar princípios, até para as instituições, né? Que é que o aumento de frequência e o aumento de quantidade é que são relacionados ao uso problemático de qualquer coisa. Né? Então, o chemsex não está tão longe da saúde mental. Aliás, ele está junto, porque assim, sexualidade e saúde mental são a mesma coisa. Agora eu vou perguntar para o Thiago. Thiago, a sua atuação na ONG Gestos e a sua vivência com a HIV trazem à tona a questão da intersecção de estigmas, né? Quer dizer que isso se soma, né? Muitas vezes falamos de silêncio, mas na prática isso se traduz em julgamento. Como é que o moralismo em torno dos fetiches e do uso de substâncias impacta especificamente quem vive com o estigma do HIV? E o silêncio, nesse caso, é uma barreira para a adesão ao tratamento e ao autocuidado? Rapaz, bom, gente, meu nome é Thiago Joan, eu uso todos os pronomes, neutros e masculinos. Sou professor de HIV há quase 8 anos e sou usuário de drogas, enfim. Acho que tem... Sempre que eu vou falar um pouco sobre HIV e estigma, eu gosto de lembrar um pouco do contexto em que a crise do HIV surge, né? A gente tinha diversos movimentos sociais explodindo nessa época. Assim, o movimento feminista estava avançando, o movimento LGBT estava se organizando e avançando, o movimento negro estava também alcançando algumas conquistas importantes. E aí vem a crise da AIDS e ela se torna uma justificativa para um campo todo moralista ali, historicamente, para voltar com um discurso muito mais repressor. Assim. Também essa galera aí, é isso que dá você ser viado, é isso que dá você defender liberdade sexual, é isso que dá você defender todas essas coisas. Né? Então, o HIV ele vem como um discurso não biológico, não sobre um vírus, mas um discurso contra a liberdade sexual. Importante colocar que ele chega nesse sentido. E esse discurso ele permanece até hoje, na verdade. Né? Tanto que é a partir dessa virada dos 80 para os 90 que o movimento LGBT, inclusive, sai do caminho do discurso da liberdade sexual e começa a defender o casamento igualitário. Tipo, vamos mudar o discurso para a gente se encaixar dentro da norma e tal, porque não ia pegar você falar de verdade, ia pegar você falar desse controle, dessa estrutura, dessa instituição. E é uma coisa que a gente mantém até hoje. Então, até hoje as pessoas entendem que alguém pegou HIV, porque era só isso. E tudo bem ser prometido, inclusive, tá, galera? É justamente esse o ponto aqui. Porque você cria
um espaço do que é o certo e o que é errado, o que é o bom e o que é o mal. E não tem um meio no caminho, né? Eu estava facilitando uma oficina sobre gestão do prazer, de sexo e drogas, para profissionais que atendem pessoas com HIV, de diversos setores públicos, tanto de saúde, quanto assistência social, saúde mental, enfim. E uma moça de um SAI lá de um hospital de tratamento de HIV, ela perguntou assim, tipo, mas tem 2 adolescentes que a gente atende lá, que às vezes eles chegam lá, são adolescentes, né, menor de idade, eles têm HIV e eles chegam lá sob uso de drogas, sem estarem sóbrios. Como é que eu vou salvar eles? Você não vai salvar. Primeiro que não tem que ser salvo nessa história, porque senão você joga a ideia de que o uso de drogas é um problema, viver com HIV é um problema. E não é que essas 2 coisas sejam boas necessariamente, mas é que nem é bom nem é ruim. E aí esse discurso de você colocar no maniqueísmo é que causa esses problemas. E essa narrativa gera um alto preconceito, inclusive, né? A gente fez... a GEST estava à frente em 2019 e agora em 2024 do índice de estigma em relação a pessoas vivendo com HIV e AIDS no Brasil. E tem uma parte da pesquisa em que a gente intersecciona. Só pessoas vivendo com HIV respondem essa pesquisa, e aí a gente também, elas respondem também algumas pesquisas sobre o estigma que elas sofrem por serem pessoas negras, serem pessoas trans, gays, lésbicas, intersexo, usuários de drogas, trabalhadores de sexo, enfim. E aí, por exemplo, a gente vê aqui que 38% das pessoas do HIV que usam drogas já evitaram de procurar serviço de saúde com medo de sofrer discriminação por serem usuários de drogas. Também 39% dessas pessoas já sofreram um assédio sexual por serem usuários de drogas. 36% já sofreram violência física por serem usuários de drogas vivendo com HIV. Né? Então, existe uma camada de discriminação e estigma que ela vai se acumulando, que vai se atrelando quando você está nesse campo que foge do campo de visão das pessoas sobre o que é essa relação de saúde, de corpo e de autonomia, e entra no campo moral, de se a pessoa está fazendo algo certo ou errado, e de que eu tenho direito sobre esse certo ou errado que aquela pessoa está fazendo. Né? Então, eu acho que um grande desafio que a gente tem sobre esse estigma e sobre esse silêncio é, enquanto a gente não fala sobre isso, o pressuposto que as pessoas têm é de que o problema não é a gente garantir a autonomia das pessoas. O problema não é que essas pessoas elas não estão conseguindo se cuidar. O problema é que as pessoas têm esses comportamentos. O problema é que as pessoas têm essa realidade. Então, eu viver com HIV é um problema. Eu usar droga é um problema. Né? Não importa se eu uso droga, mas eu consigo manejar isso no meu dia a dia, isso não tem um impacto negativo no meu dia a dia. Não importa se eu vivo com HIV e isso não tem impacto negativo no meu dia a dia. Importa que eu vivo com HIV. Isso é terrível. Importa que eu uso drogas, isso é terrível. Então, pensar a narrativa e pensar o que a gente fala sobre e como a gente fala e com quem a gente fala é muito importante para a gente pensar nisso. Para além das estratégias de redução de danos, para além de estratégias no campo da saúde, ou inclusive de pensar, por exemplo, sobre drogas, no campo da segurança pública, de segurança cidadã, etc. Se eu não construir uma nova narrativa, se eu não consigo contar uma nova história sobre esses processos, a gente não vai sair do canto. Oi. Eu gostei da sua fala, que parece assim que quem vive com HIV tem que cuidar da saúde. Alô? Uma ideia de saúde, né? E como assim você ainda usa droga? Não, é um absurdo. Agora que você já teve, né, caiu um raio, vai cair um raio 2 vezes. Pensando em raio, pensa em droga. Sim. Fica com ele mais assim. Alô. Assim? Ah, tá. Então, Miro, acho que puxando, né, uma pergunta bem próxima. Você atua na formação de profissionais. Sabemos que o usuário muitas vezes chega ao serviço de saúde, encontra portas fechadas ou olhares tortos.
Na sua experiência como educador social, o maior desafio para quebrar esse silêncio institucional é a falta de conhecimento técnico sobre o Kinsex ou é o preconceito moral que o profissional carrega de casa para o consultório? É como se o silêncio já escancara o preconceito, né? Certo. Gente, mais uma vez, bom dia para todos presentes, meu amigo. Sou eu, Dr. Danos, e eu só queria fazer um disclaimer para aqui, dizer tudo o que estou ouvindo, né? Eu sou reitor Danos já há um bom tempo, venho trabalhando com populações vulnerabilizadas, crianças em situação de rua, pessoal da CACO, população LGBTQIA+, venho trabalhando muito com centros de uso, também com festas e lazer, no setor de festas e lazer, e eu vim nesse lugar. E aí, eu já era reitor de Danos quando eu me deparei com um fenômeno aí do que nós vamos chamar de sexo ativado, né, que é o sexo. E eu acho que uma coisa que me chamou para trabalhar com o programa de HIVais aqui na cidade interior aqui de São Paulo, foi, eu já sabia do fenômeno, fora do Brasil, mas quando eu comecei a perceber ele aqui no Brasil, comecei a olhar, chegar a serviço essa questão, uma das principais coisas que me chamou a atenção, acho que foi o Alan, não sei se falando, foi o outro mais cedo, era como é que a mídia estava reproduzindo esse fenômeno aqui. Isso me chamou muita atenção. A primeira coisa é que a mídia focava na droga, no objeto droga. Segunda coisa, no objeto HIV. Era sempre isso. Assim, não tinha outras dimensões esse fenômeno. E eu com a experiência de recrutanos, a gente entendia que como que isso limita uma produção de entendimento e, consequentemente, limita a produção de cuidado. Porque se só menciona as coisas, né? E aí a gente está trabalhando com temas muito sensíveis, ou mesmo dizer só muito abuso. Uso de substâncias, sexualidade, gêneros, coisas que hoje em dia se tornou, sabe, em vez de ter um avanço, a gente está passando por um processo que eu acho que é o inverso, na verdade. E aí como é que eu vejo isso dentro do lugar, né, da produção do cuidado com os trabalhadores? É muito importante que a gente entenda que o cuidado é um campo em disputa. O cuidado, ele não é um campo pacificado. O cuidado não é neutro. O cuidado é uma construção ideológica. E a partir daí, a gente tem que entender que nós estamos disputando também esse campo. Disputando narrativas, disputando saberes, disputando entendimentos, disputando tecnologias de cuidado. Então, nós estamos fazendo isso. E, infelizmente, nós não somos hegemônicos, muito pelo contrário. A gente é a minoria. O que se produz hoje, esse campo do cuidado, ele, majoritariamente, é tomado por uma visão que podemos dizer que não é nossa. Podemos até estar lá. E eu estou dizendo isso porque eu dou formação para trabalhadores há muito tempo. E eu tenho visto, cada vez mais, entre trabalhadores da saúde, uma visão muito limitada, talvez, de fenômenos como o uso de substância e as questões de sexualidade. Eu já ouvi de trabalhadores de programa da HIV/AIDS que falam assim: poxa, além de enviado e ainda vai usar drogas. Eu já ouvi isso. Não frente assim. Isso do trabalhador, não sai CPA. Eu estou falando isso porque é uma coisa que a gente bate muito. Porque há um tempo atrás a gente criou um GT ligado ao CRP de São Paulo, que era o GT de Kinsex e redução de danos. E a gente tentou reproduzir o material, produzir cartilha, produzir um material focado para trabalhadores, produzindo tudo isso. E uma das pautas que eu sempre bati nesse GT, e que infelizmente não levou à frente, foi uma formação maciça para a rede de SAIs, CTAs e demais serviços aqui de São Paulo. A gente não conseguiu fazer isso. E a gente não conseguiu fazer isso porque a saúde é um campo de disputa e a gente não consegue ter, porque foi uma decisão política de não ter formação para os trabalhadores. Como eu falei mais cedo, álcool, drogas e alegados é pauta sensível. Aqui no município de São Paulo, a gente não pode utilizar o termo redução de danos nos documentos oficiais
da Prefeitura de São Paulo. Dentro do governo do Estado. Nos estados, então pode usar o termo redução de danos. Isso é disputa ideológica, cuidado. Então, quando a gente vai falar, e aí eu estou encerrando já, quando a gente fala romper silêncio, eu não sei se o correto é romper o silêncio. Eu acho que não é o silêncio que está predominando. É uma outra coisa. Sabe? É uma outra barreira. Talvez seja como é que nós podemos construir novos discursos. Acho que o caminho vai muito por aí. Um discurso pautado nos direitos humanos, no cuidado e principalmente sustentado pelo paradigma da redução de danos ética e política. Não podemos deixar de lembrar. Hoje, considerado mundialmente a melhor estratégia de resposta ao cuidado para pessoas que praticam aquele sexo desativado é a redução de danos. Agora, a gente não pode confundir essa redução de danos daqui com a redução de danos que é reduzir o consumo, por exemplo, porque muito entendido dessa forma. Não, a gente está falando aqui de uma redução de danos como uma tecnologia social do cuidado político. Sabe? Ela é muito maior, não é só a política, não. É pensar políticas públicas, disputar os territórios, disputar o poder. Em vez de esse papo de, a gente é resistência, mano, cansado de ser resistência, de saco isso, velho. Eu quero ser insurgência, tá ligado? É uma redução de dano insurgente. Que ela vai lá e disputa o poder político. É isso, essa redução de danos que vai, para mim, é a melhor resposta para o fenômeno do sexo e para discutir coisas de trabalhadores. Porque o fenômeno do conservadorismo entre trabalhadores da saúde é algo que existe, está aí posto, e a gente precisa discutir. Não só, realmente, para as questões, por exemplo, de sexo, mas para vários outros sujeitos da sociedade. Por exemplo, a gente vê aqui em CAPS, aqui em São Paulo, se o cara chegar intoxicado, sujo, ele não é do CAPS. Isso é a coisa mais comum de existir. E para mim, o CAPS, desde os trabalhadores desse CAPS, deveriam ser, sabe, passar pelo processo disciplinar. Porque não pode, se o cara está intoxicado, o melhor lugar do cara aí é o CAPS, porque é um serviço especializado para isso. Ele não pode ser barrado de entrar nesse serviço. Né? Eu já vi que isso acontece com frequência. Então, esse lugar dessa disputa com os trabalhadores também é uma forma de ressignificar o olhar desses trabalhadores para a sociedade, para o mundo. E aí é uma supermáquina. Então, vamos disputar esse campo. Não sei se eu consegui responder, mas... Agora eu vou fazer uma parceria, uma pergunta. Deixa eu colocar meus óculos, eu estou com ele pendurado, eu vou insistir em não usar. É que ele escurece, gente, eu odeio esse trem que escurece, parece coisa de tem 150 anos. Celi, ao olharmos para as políticas públicas sobre uma perspectiva de gênero, parece haver um silêncio ainda mais profundo quando o chemsex envolve mulheres, pessoas trans e travestis. As políticas atuais, elas conseguem escutar esses corpos ou as políticas foram desenhadas apenas para uma narrativa masculina cisgênero, silenciando outras experiências de prazer e uso de substâncias? Eu acho que a gente tem que pegar essa pergunta de cabeça para baixo, porque assim, devido à reprodução, você tem para as mulheres até um tipo de atendimento, só que é o tipo de atendimento baseado na repressão, né? Não pode, né? Não pode, e mulher que, engravida e tem uso de substâncias, tem que manejar muito, porque depende de onde ela cair, ela perde o bebê. E se ela for presa, tem a situação, às vezes, da criança ficar com o pai some, muda, ela nunca mais vê nenhum dos dois. Então, é uma coisa bem complicada essa questão da sexualidade. Tem uma coisa pior que acontece com os homens, os homens cis, né? Numa sociedade machista como a nossa. Homem não gosta de homem. Já ouviram isso, né? Então, é uma política isso. Uma política anti-cuidado. Uma política do descuidado. Uma política da mentira, né?
Então, assim, por que o homem não tem saúde? Nem saúde, não é só uma questão dos afetos que os homens não têm direito. É uma questão também do direito ao próprio cuidado. Né? O homem não gosta. O homem não gosta disso, não gosta daquilo, o homem tem medo de agulha. Né? O homem não se trata. Na verdade, isso é uma política para cuidar apenas da reprodução. Por isso, as mulheres, por outro lado, são viradas do avesso, frequentemente. Né? E a questão de drogas, né, de uso de substâncias, o Miro acabou de falar, os profissionais são muito pouco preparados. E a gente vai e volta, é como o mar, né? Porque nós fizemos muitos treinamentos, muitas formações que deveriam ser continuadas, né, para mudar algumas práticas, e elas mudaram. Eu que trabalho na área há 40 anos, posso dizer que, assim, na lei anterior de drogas, você não podia falar do assunto. Se o profissional de saúde soubesse de alguém que fez uso de substâncias ilícitas e não denunciasse, ele podia ser acusado de cumplicidade com o tráfico e preso. Isso estava na lei, acho que era 6869, que é anterior à que está em vigor hoje, que é a lei que é de 2006, na verdade era de 2003, mas o Fernando Henrique teve que fazer tanto veto porque era anticonstitucional, que a hora que esse assunto vai para o Congresso é uma guerra. E a pior coisa que poderia acontecer é a gente, de fato, mexer nessa lei agora, porque tem... Vocês não imaginam o tipo de emendas que tem na área de drogas, né? Não só de não poder falar, como qualquer pessoa... Eu vi isso e a gente ajudou a tirar. Qualquer pessoa com suspeita de tráfico poderia ter a sua casa monitorada sem autorização judicial prévia. Imagina que seria isso, né? Então, assim, o uso que se pode fazer disso, né? Então, assim, não são os profissionais. Quando eu fui fazer a pesquisa sobre, eu mudei, meu mestrado era sobre na área de drogas, mas entrou a AIDS e tudo mais, eu fui fazer sobre o impacto do diagnóstico. E aí, quando eu fui fazer a pesquisa no Hospital das Clínicas de São Paulo, eles trabalhavam com um conceito que era mais de 5 parceiros sexuais no ano é promiscuidade. No ano? No ano, gente, não é na noite, é no ano. Percebe? Eram essas pessoas que estavam trabalhando com quem recebia o diagnóstico de HIV. Né? Então, essa conversa ela tem que ser aberta mesmo, ela tem que ser, né, enquanto política pública, né, isso tem que ser transformado. Agora, é isso, né, que eu estava falando antes, quanto maior a repressão, mais fica escondido, né, e isso é impossível de ser negociado. É isso que a gente está vivendo hoje. A mídia, como dizia o Miro, não toca em assuntos sensíveis, quer dizer, a gente não tem sensibilidade. Como vai falar? Como que a gente não vai poder falar de sexualidade se a gente não falar de assunto sensível, né? Então, né, é isso que precisa mudar. E por que sexualidade é sensível, né? Por causa justamente da repressão. Não só por causa da repressão, a sexualidade é sensível porque né, todos os humanos são sexualizados, né? Não só os humanos, né? Mas assim, a sexualidade ela é parte da vida e do psiquismo, então é um assunto sensível por essência, mas não sensível, até a palavra sensível lá está pervertida, porque sensível agora virou sinônimo de proibido. Isso está invertido. É isso, silenciado. A pergunta para o Tiago. Tiago, você traz a discussão sobre fetiches para a mesa, tema frequentemente empurrado para o submundo. Para construirmos a fala responsável e acolhedora, que é o objetivo que
que a mesa invisível aqui propõe, podemos validar essas práticas como expressões legítimas da sexualidade humana, sem cair no sensacionalismo. Como falar de kink, né? Práticas, eu li gostosas, fantasias sexuais, não convencionais, que se afastam do que é considerado normal ou heteronormativo. E kink sex de forma educativa, né? Vamos falar de kink e kink sex de forma educativa. Uma estratégia que a gente tem usado nas gestos para tentar burlar um pouco a cabeça das pessoas, porque assim, quando a gente vai falar de fetiche, vai falar de sexo, as pessoas já estão com a cabeça bem quadradinha e elas já sabem exatamente o que é que elas vão julgar no que você vai falar. Então não adianta você só chegar e dizer, isso aqui é de boas. As pessoas fazem isso porque na cabeça delas, tipo, Deus o livre guarde. Está repreendido em nome de Jesus. Já vem os negócios assim. Então, como marxista que sou, eu gosto de trazer muito processo histórico da coisa e de como a moral sexual nossa foi construída. Né? Inclusive, diversos momentos históricos em que a moral sexual era diferente, como ela foi se moldando para hoje a gente ter uma legislação que é baseada em monogamia. Né? Então, tipo, agora mesmo a gente estava acompanhando uma agência de comunicação, uma agência de publicidade, que chamava a gente para fazer oficinas mensalmente lá para eles, lá em Recife, para falar sobre direitos sexuais reprodutivos, produção combinada. Chegou um momento que o básico tinha passado, eles queriam entrar nas coisas mais profundas. Vamos falar de fetiche. E aí, a primeira oficina que eu dei não foi sobre fetiche, foi sobre moral sexual. A segunda foi sobre monogamia e não monogamia. A terceira foi sobre consentimento. E aí eu fui entrar em fetiche. Porque quando eu fui falar de fetiches para eles já entendiam de por que eles já achavam que algumas coisas eram erradas. Que aquilo não era errado por estar errado, mas que tinha uma construção histórica para aquilo estar ali. Eles já entendiam que discutir sobre consentimento, sobre o que pode e o que não pode, é muito mais complexo do que o só dizer que não é não. E que tem diversas camadas aí, e que a gente é ensinado, inclusive, de que não pode ser sim, de que sim pode ser não, de que existe joguinho na conquista, que tem diversas outras coisas. Então, são diversas dinâmicas de poder construídas historicamente na nossa sociedade para a gente chegar num ponto em que praticamente qualquer prática sexual ela é julgada. Fazer sexo é um problema hoje em dia, se ele não for estritamente para a reprodução. Porque o sexo ele vai ser colocado nesse lugar de poder, né? Então, poder é reprodução de vida, que você é reprodução de trabalho. Então, é tudo um jogo econômico, político, de controle social, que se eu não mostrar isso historicamente, de como isso vai sendo construído, eu acho que não, tá tudo bem, tá tudo certo. E eu acho que a gente precisa parar também de subestimar um pouco as pessoas, porque às vezes a gente acha que algumas discussões elas são complexas demais para a gente fazer. Então a gente quer sempre levar para o beabá. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma oficina sobre diversidade de gênero e sexualidade para uma associação de moradores, que era a Fundação Igor Jordão, um negócio bem de periferia lá em Recife, e era tipo uns 50 idosos, assim, de homens e mulheres bem velhinhos, para a gente falar sobre pessoas trans, sobre não binaridade, sobre intersexualidade. E a gente começou, tipo, o que é que, para vocês, o que é que faz, o que é que realmente define o que é ser homem, o que é que realmente define ser mulher para você? E aí vieram várias respostas, assim, tipo, para os caras o que realmente diferenciava um homem era porque ele não chora, e coisas assim. E a gente falou, tipo, tá vendo? Gênero é um lugar social. E vocês só se construíram desse jeito porque vocês passaram por violência. Por isso, homens passaram por violência para poderem expressar essa masculinidade. Então, quando a gente faz esse retorno e a gente consegue ir entrando em debate, porque a gente, tipo, a galera saiu de lá, em uma tarde, saiu sabendo que era não binaridade. Quer dizer que a partir dali a galera já nunca mais vai errar o pronome de alguém? Não, mas tipo, a gente consegue entrar em debates muito complicados. E aí é disso que a gente fala sobre silêncio, porque a gente entra nesse lugar é sensível. Eu não vou tocar no assunto porque é sensível. Eu não vou tocar no assunto porque é complicado. Eu não vou tocar no assunto porque as pessoas não vão entender. Uma vez eu estava discutindo no Twitter, assim, que eu falei a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O cara, tá vendo como você fala dessa linguagem complicada?
ninguém vai entender, tipo, dizer Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma linguagem complicada, porque eu já falei sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos com pessoas analfabetas, pessoas que não sabiam ler e escrever, que para elas não foi nem um pouco complicado isso, sabe? Então, é isso, acho que para a gente conseguir fazer a sociedade perder medo de discutir essas coisas, a gente precisa perder o medo de falar sobre essas coisas mesmo. E falar sério, e falar profundamente. Não é, obviamente, trazer de cara, vamos falar sobre SCAT. E vamos dizer que, tipo, para algumas pessoas é muito legal cagar na boca, porque isso, se eu chegar para uma pessoa, a pessoa vai sair correndo de perto de mim. Mas eu preciso falar de tudo que vem antes disso. Você sabia que, por que você tem medo dos feitiços e das práticas, sabe? E aí, só para finalizar, uma coisa que, tipo, ultimamente nas redes sociais, eu tenho visto as pessoas mudando um pouco, tentando gentrificar um pouco a narrativa sobre alguns fetiches. Então, por exemplo, hoje eu vejo a galera falando um pouco mais, temporalmente, sobre tá cuspindo na boca legal, não sei o quê. E aí, não sei se vocês já ouviram falar em Gooning e Goonface, que é um fetiche que tem a ver com a hiperestimulação sexual e o uso de drogas. Então, tipo, a galera ouve muito falar de Gooning porque justamente a pessoa está muito chapada e se hiperestimulando, a pessoa faz umas caretas. E aí a galera, tem gente que está achando bonitinho e está imitando só a careta, o Goonface, e dizendo que faz Gooning, tipo, não, Gooning não é isso. Tipo. Aí quando eu fui tentar explicar, não, você está confundido com chemsex, tipo, não, mas Gooning está do chemsex, tem uso de drogas no meio, sim. E aí, não, mas Gooning é isso. E aí quando eu vi a galera tá confundindo Gooning com Edge, eu tipo, mas a galera tá dizendo isso porque a galera tá vendo uma coisa e eles não querem falar sobre exatamente o que é essa coisa. Então eu prefiro, eu prefiro mudar a narrativa, eu prefiro dizer que é uma coisa mais leve do que ela é, para eu conseguir manter o meu fetiche na minha cabeça e não me julgar por isso. E não ser julgado por isso. Então eu vou gentrificar esse fetiche, vou dizer isso aqui. Só que quando eu não falo sobre o que é essa coisa, eu não tô, tipo, eu não consigo alcançar aquilo, eu não consigo falar sobre as práticas, sobre os cuidados dessas práticas, sobre quem pratica ou não, porque, por exemplo, o Gooning, ele é algo mais praticado por uma galera que vai para os fetiches mais perv, que muitos deles estão no Código Penal pra gente, inclusive. Então, a gente precisa pensar, isso, é falar abertamente, e é falar sobre a origem das coisas. A gente tem um negócio político que as pessoas esqueceram o que aconteceu 5 anos atrás. As pessoas esquecem o que aconteceu 10 anos atrás. Então, para a gente falar de tudo o que está acontecendo hoje, para entender o que está acontecendo hoje, não só do campo da sexualidade e das drogas, de tudo na vida, a gente precisa falar de história, a gente precisa falar do que aconteceu. Agora eu vou entrar bem no meu assunto, né, como comunicador que eu sou, perguntar para o Miro. Miro, a linguagem acadêmica muitas vezes não chega na ponta, no território onde a parada acontece, né? Como que a gente traduz conceitos complexos de redução de danos para uma linguagem que faça sentido na rua, na festa e nos aplicativos? O Thiago acabou de falar isso. O silêncio também não é mantido. O silêncio também não é mantido porque, às vezes, o sentido de saúde... O silêncio não é mantido porque, às vezes, o serviço de saúde fala uma língua que o usuário não reconhece? Tá, eu vou até pegar um gancho do Thiago, mas eu acho que, para a gente responder ou pensar nessa questão, tem alguns lugares, tem algumas pontuações que é muito importante. Primeiro, que serviço é esse que nós estamos falando? Quem é que está falando na ponta? É importante a gente entender quem está na ponta. Tá. É importante a gente entender quem está na ponta, né? Aí está falando do consulado na rua, estamos falando dos ACS, nós estamos falando do postinho, é do posto, é do CAPS, é de quem? É do SAI-CPA? Que serviço é esse que nós estamos falando? Então, é muito importante nomear que serviço é esse. Segundo, é muito importante a gente lembrar uma coisa. O Brasil tem uma ótima produção, tem uma produção realmente muito significante no campo da redução de danos, por exemplo, no campo da discussão de álcool e drogas. Uma produção. A pergunta é, essa produção chega nos trabalhadores da ponta? Uma pergunta anterior. Chega. A gente sabe que a saúde brasileira é majoritariamente composta por mulheres. E mulheres que têm dupla jornada. Muitas vezes trabalham no serviço, tem para casa, a porta da casa, e tudo mais. Eu já vi muitas vezes
Pessoas dizem assim, pô, a gente não tem tempo de ler um artigo científico, mano. A gente não tem tempo, sacou? A gente não consegue. Final de semana tomar conta da casa, fazer milhões de coisas. Trabalhadores de psicóloga, você sabe muito bem, atua em 2, 3 serviços num dia. Sabe, os trabalhadores. Poxa, a gente, no comentário de saúde, passa o dia andando na rua, chega em casa, vai ter que fazer comida, vai ter que fazer marmita para outro dia. Sabe, existe a precarização do trabalhador da saúde, a precarização do trabalhador da saúde mental e a precarização do trabalhador da realização de danos. É absurdo. Então, acho que existem alguns pontos de fazer essa pergunta assim, a gente está dizendo. Porque eu vou dizer o seguinte: se a gente coloca um consultório na rua, por exemplo, o consultório na rua consegue muito bem produzir termos técnicos, científicos, acadêmicos na rua. Consegue, cara. Consegue falar com pessoas que conhecem 100% também, pessoas que nunca foram à escola, consegue descobrir isso. Você vai chegar com as tiazinhas que são as agentes culturais da saúde, que trabalham na quebrada do Jardim São Luís, que é um lugar que eu dou supervisão. As tiazinhas conseguem, na casa das pessoas, se comunicar, falar e levar cuidado. Consegue. Eu acho que, para mim, eu não colocaria como sendo realmente o grande problema, essa mudança de dar as palavras, do sentido da academia para a rua. Para mim, isso não é necessariamente o problema. O problema é você possibilitar que as pessoas tenham processos de formações a partir desses saberes. É isso que a gente tem que focar, tá ligado? E como eu te falei na resposta anterior, a gente não tem processos de formações para trabalhadores no Brasil. A gente está tendo um agora muito bom, no estado, que é uma parceria da Fiocruz Brasília, junto com o Ministério da Saúde, que é o projeto Nós na Rede, que já está formando em todo o Brasil 46 mil trabalhadores. A intenção é que se formem 46 mil trabalhadores no Brasil. Então, 46 mil trabalhadores no Brasil é muita coisa. É significante, mas ainda é muito pequeno o número. Ele tem muito mais do que isso no Brasil, muito mais. E a gente está tendo esse projeto de formação, isso é muito importante. Mas a questão é, quem está sendo formado? Médicos, psiquiatras, enfermeiros. E a gente tem que pensar que está realmente, sabe, funcionando na rua, gente. Tem que pensar nos ACS. Eu vejo isso, mais uma vez, reafirmando algo que eu falei lá atrás, e eu acho isso muito complicado, que é a ausência de formação, de discussões, entre trabalhadores da rede especializada HIV/AIDS, que são os SAIs-CTAs. Eu acho que essa galera tem um grande problema para discutir drogas, para discutir os usos de substâncias. O que mais a gente vê quando o cara vai para um SAI-CTA e chega e fala assim, olha, eu estou com uma questão, ele vai dizer, vá para o CAPS. Será que o lugar desse cara é o CAPS? Sabe? Aí o cara chega lá no CAPS, aí chega lá e fala assim, portanto, eu faço uso de substâncias, mas sei lá, eu vivo com HIV. Aí estou tentando para o SAI-CTA. E aí? Esse cara vai ficar perdido, isso? A gente tem essa questão muito séria. Mas eu estou dizendo isso, só para finalizar a minha resposta é isso. Sim, existe uma dificuldade, talvez, uma barreira da gente produzir um conhecimento na academia que faça sentido de forma de entendimento na ponta. Existe. Mas por que isso existe? Não é necessariamente uma falta de conseguir traduzir, mas uma falta de acessar processos de formação. Então, para mim, a questão de olhar é isso. Como nós construímos processos de formação para trabalhadores da ponta, entender essa tríade que é, saúde sexual, uso de substância e sexualidade, sabe? Assim, acho que é isso que falta. E entender o seguinte, o que é certo for sexo privado não é um problema em si. Não é problema, gente, não deve falar de problema. O problema são os usos que nós podemos desenvolver, né, os usos programáticos, adequados, seja o que for, a gente pode dar um nome, durante as relações. Então, como é que eu vou também construir um saber para as pessoas? Que eu vou dizer o seguinte, olha, você pode praticar, mas a gente vai conseguir lhe propor um lugar de cuidado, se caso você precise. E aí, essa questão, como construir esse lugar de cuidado que faça sentido para as pessoas,
Que acho que a comunicação é isso, fazer sentido para as pessoas. As pessoas se veem chegando no CCPA, por exemplo, isso já tem vivo, que vai conversar com o cara a criancinha do agente comunitário de saúde, e ela consiga falar com ela, a gente não dá uma cuidar de você. Então, para mim, está um pouco antes da discussão. Tá? Acho que é isso. Não, pode fazer a sua. A gente não. Ah, tá. Essa pergunta vai para a Celi. Pensando no sofrimento das pessoas, na clínica, como paciente, como é que finalmente rompe um silêncio sobre o uso, né, de sexualidade, de substância, o que geralmente aparece na sua clínica? Uma culpa imposta, né, moral, ou questões sobre o desejo, sobre o cuidado, o desejo de ser cuidado. Como é que você tem manejado isso, a relação entre culpa, estigma e a repressão social? Eu acho que a gente trabalha nessa mesa o silêncio como essa resistência à produção de um novo discurso. Né? Como essa sociedade tem resistência a pensar quem habita ela, né? Em vez de controlar. Como é que você tem lidado com isso na clínica? Bom, primeiro que a redução de danos influenciou muito o meu trabalho como um todo, como psicanalista, mesmo com pessoas que não têm essa questão, né? Agora, o Ferenczi já, em 1928, ele falava que as pessoas que têm problemas com drogas, por exemplo, problemático, não seria possível ser só a psicanalista, precisaria ter um trabalho educativo junto, que já era um prenúncio da redução dos danos, isso. Nem existia. Então já está lá no Ferenczi em 1928. Mas influenciou muito a minha clínica. E eu, assim, o Freud tem um texto sobre culpa, fala de culpa em outros também, obviamente, mas assim, quando ele vai falar do sentimento de culpa, tem uma página, frente e verso. E ele vai dizer o seguinte: o sentimento de culpa está antes de qualquer delito acontecer. Então, a gente primeiro precisa trabalhar o psiquismo do ponto de vista da elaboração. Porque, do ponto de vista moral, é o que tem prejudicado tudo isso e aumentado a resistência até falar do assunto. Né? Para romper o silêncio, a gente precisa falar da elaboração, que é aquilo para aquela pessoa. E assim, com essa questão do proibicionismo, por isso que eu trabalho também a vida inteira, comigo também, gente é da Brand, que é uma associação antiproibicionista, mas assim, se a gente continua com a questão de drogas proibidas, a gente vai ter sempre o sentimento de culpa. Eu estou transgredindo e fazendo contra a lei. Então, a gente vai ter que ver como é que lida com isso, porque assim, quando o prazer é culpabilizado, você não tem como não estabelecer um conflito. Por isso que é importante a singularidade. Cada um verificar, e não se trata de salvar a própria pele, é psicossocial, a gente tem que mudar isso no contexto, a gente tem que falar, todos temos que trabalhar por isso, né? Essa questão da revolução masculinista que a gente está vivendo hoje em dia, que é a questão do homem tendo acesso aos afetos, ela está relacionada também ao feminicídio. Né? Eu acho que é. Então, assim, como que é a questão dessa relação também com o diferente e se muitas dos feminicídios são causados por rompimento das relações. Ele teve uma situação de atrocidade semana passada de um moço que, 20 e poucos anos, que pega a mulher e 2 quilômetros na marginal Tietê e ela perde as 2 pernas, ele arrastou a mulher. Isso é uma coisa que o Foucault, falando sobre tortura, diz como eram as penalidades na França. Né? E começa o livro, no século passado, isso. Como que a gente vai revivendo isso
E acho que é importante também falar desse lugar do feminino na sociedade, mais do que o da mulher em si, só, mas do feminino e da mulher também. Tá? Então, assim, fica o tabu qual que é? O homem gosta da sexualidade e tem direito ao prazer, e a mulher só tem afeto. Tudo mentira. Tudo mentira isso, né? A mulher não pode ter sexualidade e tudo mais, e o homem pode ter todo tipo de prazer, e a gente vê como é que fica o uso de álcool nas ruas e quando a gente chega numa situação de maior pauperização, a gente viu na porta aqui quando estava entrando. Então, isso é um conjunto de coisas, né? Que vai da sexualidade, que aparece no consultório e que, assim, que culpa também que a gente tem nessa sociedade que a gente vive de querer se salvar pela insegurança geral. A gente está num planeta que 30% do planeta não tem segurança alimentar ou de moradia, 30% das pessoas do planeta. A gente está querendo se salvar e não ir para esse buraco. Né? Então, mas assim, e qual é a saída? A saída é a gente dizer que isso é uma questão de todos. É em rede a saída. Por isso que a redução de danos, ela é, sem dúvida, um caminho. Vamos lá. Nossa, foi bacana. Muito bom com vocês. Tiago, em termos de prevenção combinada, o silêncio mata ou ao menos ele adoece. A gente sabe. Se não falarmos sobre o contexto real do sexo, que é com droga, com múltiplos parceiros, com fetiches, as estratégias de prevenção falham. Como é que a gente pode burlar, hackear esse sistema para garantir que a redução de danos chegue a quem precisa mesmo em ambientes muito conservadores, né? Dentro, por exemplo, de escolas, né? Está super difícil. Esses lugares se recusam a tocar nesse assunto. Uma experiência que a gente tem prática disso um projeto que a gente tem uma Major chamado Bora Combinar na Praça, em que a gente bota um palco com o DJ tocando, com as bem decoradinha, bonitinha e tal. E enquanto a gente tocando, a gente está chamando a galera e monta uma roda de conversa com jovens no meio da praça de noite e estamos para falar sobre prevenção combinada. E a gente vai falando sobre PrEP, sobre preservativos, sobre a redução de danos e todo esse contexto, assim, né? É um negócio que exige um certo recurso para você poder montar, mas você consegue, primeiro que a gente já tenta montar isso em horários que a gente sabe que a praça vai estar mais cheia, com mais gente, porque principalmente, não nos centros, mas nas comunidades, nos bairros avançados, as praças são lugares de socialização e está todo mundo passando. Então tem sempre aquele horário que os jovens visualizam, vão ouvir música, eles vão jogar uma bola, não sei o quê. Então a gente aproveita esse momento quando a gente fica lá, música tocando, e para cá vamos conversar. E a gente tem inclusive falado isso, eu sou membro do Conselho Estadual de Saúde de Pernambuco, portanto a gente puxa essa conversa lá também, a gente precisa falar sobre sexo, sobre prevenção, para fora do SAIS-ETA, porque as pessoas não vão entrar no SAIS-ETA, eu pedi isso, precisa falar disso fora. Né? Enfim, acho que a gente tem que tem uma coisa também, passa por muito do que eu falo sobre formação, de que a prevenção combinada, o conceito dela é muito parecido com o de redução de danos, né? Ele fala sobre autonomia, sobre, eu preciso respeitar os meus comportamentos e dentro do que eu entendo que me dá prazer, do que eu gosto de fazer no sexo, eu vou encontrar e combinar as estratégias de prevenção mais adequadas. E isso não chega muitas vezes para os profissionais do SAIS que estão na ponta. Para eles, isso, tem que fazer isso. Por que você não fez isso? Por que você não usou a coisinha, rapaz? Então, até esse processo de treinar esses profissionais, mas que a gente também tem feito treinamento de profissionais de saúde, é um processo importante. Mas eu acho que é chegar nessa galera a partir de outros lugares. A gente até tenta ir nas escolas, mas é isso, tem diretor que proíbe a gente de fazer ação educativa em escolas porque não quer discutir sobre sexo, essa coisa toda. Bom, só para... Eu queria aproveitar a oportunidade para poder só fazer uma ponte com algumas coisas que foram faladas aqui, porque o Miro falou sobre o cuidado de ser um centro de disputa, né? Um campo de disputa. E você falou sobre a culpa agora e que as pessoas chegam com
essa ideia de que elas fizeram algo contra a lei e tal. Até a legislação ela também é um campo de disputa, porque a gente conseguiu avançar muita coisa, a gente tem a criminalização da LGBTfobia, a gente tem lei antirracismo, a gente tem Lei Maria da Penha, muita coisa que foi fruto de luta do movimento social, mas que ao mesmo tempo, boa parte da lei que existe hoje é uma lei que existe para controle. Né? Então, a mesma coisa da narrativa, a mesma coisa do conceito de cuidado. Tem uma galera disputando isso para controlar as pessoas e tem a gente aqui disputando para garantir a autonomia. Né? Então, acho que é importante a gente colocar isso para, tipo, nem é sobre ser completamente legalista e não, a gente precisa cumprir a lei, mas também a gente não pode negar as leis que a gente conseguiu avançando no processo. Né? Então, é esse balanceamento que a gente faz. Alô, Miro, eu vou mudar um pouco a pergunta, porque você já respondeu bastante coisa. Nesse campo de disputa, que é o cuidado, que é a saúde, como que a gente pode criar esse discurso que tenta ser silenciado, marcar essa diferença? Como é que podemos, né, quem trabalha no campo da saúde, você trouxe que até a forma do trabalho impede, silencia até a produção, né, de conhecimento. Então, como é que a gente pode fazer linha de frente? Como é que você tem pensado essa linha de frente nesse campo de disputa, que é o cuidado? Legalização de todas as drogas. Legalização de todas as substâncias. A gente tem que entender que o proibicionismo ele é um dispositivo de controle moral. É isso que a gente tem que entender. E a discussão do que é sexo químico, sexo ativado, está também dentro da discussão do proibicionismo. É muito importante. O proibicionismo, uma das ferramentas do proibicionismo é justamente a não produção e circulação de conversas, informações, debates e tecnologias de cuidado. Por quê? Isso se chama, eu inclusive, acho muito interessante, matabilidade. A gente fala muito em necropolítica, né, que é a política da morte. Mas também a política da morte, ela se processa pela matabilidade, que são os meios de matância, são as ferramentas e mecanismos que atuam na morte, tanto quanto física, simbólica, social dos sujeitos. O proibicionismo, quando ele interdita uma discussão sobre a produção do cuidado em pessoas que devem considerar divergentes ou dissidentes, desculpa, é uma forma de matabilidade, uma forma de impedir que as pessoas acessem ao saber que vai produzir um cuidado para mim. Se a gente hoje está querendo, então, discutir essa questão, para mim, o primeiro ponto é isso: temos que assumir um papel radical, insurgente, contra a atual política de álcool e drogas brasileira, que é uma reprodução do paradigma internacional da guerra às drogas. É a mesma política que permite que você entre no morro do Rio de Janeiro e mate 132 pessoas e seja aceito sob o argumento de que vai acabar com as drogas. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Quando a gente cria aqui, quando determinados jornais aqui em São Paulo, e a coisa que me incomoda muito, muito mesmo, a criminalização, por exemplo, de espaços de pessoas que praticam o chemsex. Houve um tempo atrás uma matéria sobre um hotel aqui em São Paulo, que é o lugar de encontro. Eu achei um absurdo aquela matéria. Eu achei criminosa a matéria. Porque você criminaliza um espaço que a gente poderia subverter a lógica e ser um espaço de acolhimento e cuidado. Quando você coloca festas aqui, também na ótica da criminalização das festas, também é maternidade. Quando você relaciona que o chemsex é apenas, tem duas dimensões, que é a HIV, por exemplo, e o consumo problemático de drogas, é proibicionismo. Você atrela aos sujeitos, né, outras categorias. Por exemplo, tem o professor Nery, lá de Salvador, lá de Setado, ele fala muito da identidade de droga do sujeito. Né? Ele fala, a gente vive uma identidade de droga. Então ele deixa de ser o Tiago e vai ser o usuário de pó. Ele vai ser o drogado, ele vai ser isso. Ele vai ser muito mais do que isso. Mas a gente olha o sujeito sobre por aí. Isso são estratégias do proibicionismo.
Isso interdita o cuidado, não produz acolhimento, vínculos, e a gente sempre vai pegar o sujeito por essas identidades que são as identidades tabus. Então, se a gente está produzindo cuidado, produzindo formação, a gente tem que fazer uma discussão a partir do paradigma do proibicionismo. A gente não, o chemsex não pode sair deste lugar, quer dizer, não pode negar este lugar, porque ou a gente enfrenta essa política que nós temos hoje, ou a tendência é piorar. Porque, como eu já falei mais cedo também, o governo atual levou a pauta de drogas para a ala conservadora, para poder ter governança. E diante disso, o que fazemos? E tem que ser sujeito contra isso. Se você não for sujeito, a gente vai entrar e, não sei onde vai parar. É isso. Olha só, infelizmente a gente não vai ter tempo para intervenções, tá? Porque senão a gente vai atrasar a próxima mesa. Claro, todos podem conversar, se quiserem compartilhar alguma coisa direto com as pessoas. Eu vou dar um minutinho, se ele pediu 1 minuto, mas é 1 minuto mesmo, por favor, porque senão a gente atrapalha muito a próxima mesa. Se vocês quiserem fazer uma finalização, tá bom? Uma coisa assim, nós conseguimos, na época da entrada da AIDS, mudar o ritual do candomblé, do pacto de sangue, e o candomblé não fez nunca mais esse ritual, porque transmitiu a HIV. Então, dá para mudar, muita coisa dá para mudar. Outra coisa é que, assim, é complexo falar do direitos universais, né, direitos humanos, né, mas a igreja é universal. Por isso que e é isso. E mais um pensamento está todo mundo muito preocupado com o que cada um faz na cama, na vida privada, enquanto o coletivo está passando, né, aberrações, e a gente viu o governo do Estado fazer o que fez com o Rio de Janeiro há 2 semanas atrás. Então, mudar essa lógica, né, de bons tratos e respeito à vida individual, né? O Freud já disse que todos os humanos são bissexuais, eu acho que a gente devia, né, respeitar isso, né? É isso. Eu acho que, para acabar, eu volto um pouquinho para o que eu falei no início, né? A gente precisa mudar o que a gente conta, mudar a narrativa, mudar a história que a gente conta. Eu acho que a gente não vai acabar com estigmas adaptando a nossa fala à expectativa do que deveria ser certo. A gente precisa falar do jeito que a gente fala sobre o que a gente está falando, enfim, né? Sou usuário de drogas, eu vivo com HIV, eu sou psicominária, eu sou contra a família, eu sou comunista. Eu não quero que as pessoas tentem pensar algo higienizado de mim, porque enquanto eu ficar tentando me higienizar para outras pessoas, eu não vou estar tirando estigma sobre os conceitos que eu estou defendendo. Então é isso, acho que a gente está na hora da gente ser o mais usuário de droga possível, ser o mais promíscuo possível, para a gente não se permitir que eles contem a nossa história. A gente tem que contar a nossa própria história. Isso. Eu me sinto muito bem representado aqui pelas duas falas, mas eu só queria, como finalizar de forma muito rápida, dizer que é isso aqui, olha, eu como Danos reafirmo o lugar do Edson Danos, crise de política como a grande resposta que nós temos que dar para o chemsex. Não entendendo, mais uma vez, não entendendo o chemsex como um problema. A gente tem que sair desse lugar, gente. Temos que sair desse lugar que o chemsex, que o uso de drogas é um problema, que a sexualidade, o sexo, as suas múltiplas formas, é problema em si. Que o fato de eu fazer uma festinha em casa, num barzinho, num hotel, usar substâncias com companheiros, que isso é um problema. A gente tem que mudar essa narrativa. Temos que ser insurgentes contra isso, porque enquanto a gente insistir que o uso de substância é um problema em si, a gente vai estar reproduzindo a ordem do proibicionismo. Agora, tem uma questão muito importante. Temos que lutar também para uma rede de serviços desenvolvida do terceiro setor que nos atenda, que tenha lugar para a gente ir. A gente também tem que sair do conceito capsicêntrico, que é a ideia que o CAPS resolve tudo. Não é.
Temos que ter outros dispositivos de cuidado, pensar em outros dispositivos de cuidado, outros espaços, outros lugares de vinculação do cuidado, que a gente saia da ótica do CAPS. A grande maioria das pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas não precisa de CAPS na vida dela. Então a gente tem que sair dessa ótica também. Então pensar em outros espaços, defender a redução de danos, sabe? Lutar por uma política que a gente que nos atenda, que nos escute, que nos olhe. Eu vou finalizar aqui uma coisa. Tem um cara que eu gosto muito, que é um cara que é o Mark Fisher. E o Mark Fisher ele faz uma leitura que eu acho bem interessante. Ele fala que o neoliberalismo nos tira a capacidade de pensar o futuro. E quando a gente pensa no futuro, é uma ação de revolta, é uma ação política insurgente. Eu trago essa leitura para a redução de danos. Eu gosto de fazer essa redução para a redução de danos. Por quê? Porque a redução de danos, uma coisa que ela faz radicalmente é apostar no futuro. A gente pensa no futuro dos usuários, a gente pensa no futuro do território, a gente pensa no futuro da comunidade. Então, para mim, essa redução de danos que é insurgente, que é política, é o caminho que nós temos para produzir espaços e tecnologias de cuidado no chemsex. E a gente tem que voltar sempre reafirmando isso. Obrigado, universo, obrigado a vocês aí por ter escutado. Pessoal, eu queria agradecer a vocês então, tá bom? Podem voltar para lá. Eu já vou chamar de uma vez aqui